Olá, gente! Começa agora mais uma edição do Saúde Ativa, o programa que quer te motivar a sair do sedentarismo, levando para você informação sobre tudo que diz respeito à sua saúde. Porque, gente, a prática regular de exercícios físicos traz benefícios que se manifestam sobre todos os aspectos do organismo, sobretudo do lado de dentro. Inclusive, eu costumo dizer que um corpo bonito é apenas o bônus do processo. Então, movimente-se, comece agora. E para te dar aquele incentivo, preparamos um programa cheio de informação. Hoje vamos falar sobre o DIU, dispositivo intrauterino que tem função anticonceptiva. E no Onco Legal, Rafaela Macedo conversa com o médico Vinícius Bravo e fala sobre cirurgia digestiva. Está imperdível. O dispositivo anticonceptivo intrauterino, popularmente conhecido como DIU, é uma peça que é inserida no útero por um ginecologista. Ele é um método de longa duração e, uma vez implantado, a mulher não tem que se preocupar diariamente com a contracepção. Então vamos saber quais são os benefícios e os riscos que esse método traz na matéria com o repórter Leonardo Barreto. O dispositivo intrauterino, o conhecido DIU, é um método contraceptivo ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. E é sobre ele que eu converso agora com a coordenadora do Programa Municipal da Saúde da Mulher, Cristiane Ludmila, que vai nos esclarecer algumas dúvidas. Coordenadora, o que é necessário para a mulher que deseja colocar o DIU? Então, nas unidades a gente tem profissionais preparados, capacitados para fazer a orientação à mulher, ao casal, sobre que método contraceptivo deve escolher. O DIU é um deles, tá? Então, dialogou, pode ser com o médico, com o enfermeiro, com o assistente social também. Não, eu escolhi determinado método, nesse caso o DIU. A gente precisa que essa mulher tenha um exame preventivo de câncer de colo de útero, com menos de 6 meses de validade. Esse exame precisa estar normal. E a unidade de saúde vai encaminhar essa mulher para a referência ginecológica, uma das referências ginecológicas, para poder fazer a inserção do DIU. A inserção é muito simples, no nosso caso aqui é feita por ginecologistas, nas unidades mesmo, é como se fosse um exame ginecológico, onde o médico vai introduzir o espéculo, fazer uma avaliação ginecológica da mulher, e ali mesmo, se tiver tudo direitinho, numa condição ideal, já faz a inserção do método. E essa mulher pode encontrar esse serviço em qualquer unidade de saúde? Então, qualquer unidade de saúde, ela faz esse primeiro diálogo para escolher o método, porque o planejamento reprodutivo é de escolha do casal, Nosso papel enquanto Secretaria de Saúde é orientar e disponibilizar o método. Ela escolhendo aquele método, e aí esse profissional vai dialogar com aquela mulher, quais são os benefícios, quais são os riscos, para ajudar aquela mulher, aquele casal a escolher. A partir disso, a unidade de saúde vai encaminhá-la para uma referência ginecológica. Então, por exemplo, que critérios para poder usar o DIU? Se a mulher tiver com alguma infecção genital, já está contraindicado usar o DIU. Mas, na maioria dos casos, tranquilo. O muito bom do DIU, e aí é importante a gente dizer isso para as mulheres, é que é um método muito seguro, é um método próximo, ele tem mais de 99% de eficácia, então ele tem um risco de gravidez pequeno. É um método não hormonal, então assim, ele não vai ter os efeitos colaterais que as pílulas e os injetáveis têm. Depois de inserido, pode ficar durante 10 anos, ele tem uma validade de 10 anos após inserido, logicamente que com acompanhamento regular anual, para poder ver. Algumas mulheres se queixam assim, de que no início do uso do método tem mais cólica, tem um sangramento aumentado, mas esse é um efeito que, quando acontece, depois de 3 meses de uso, isso aí se normaliza e realmente não tem muito problema, não. Coordenadora, esse ainda é um método que é pouco utilizado, Pouquíssimo utilizado, mas porque as pessoas não têm conhecimento, Então, algumas pessoas acham que o DIU é um método abortivo, Quem quiser pode ir aí pesquisar na internet, não é um método abortivo. Como ele tem cobre na sua composição, o cobre vai alterar o meio biológico lá do útero e impedir o acesso dos espermatozoides. Uma coisa bem interessante assim, do DIU é que algumas pesquisas que já foram feitas, depois de 1 ano de uso,
do método, mais de 70% das mulheres continuam escolhendo o DIU como um método, né? Então, assim, a gente tem que enfrentar esse preconceito. Vamos colocar o DIU, vamos tentar, dialogue para ver se você se enquadra. E aí, depois, né, de um ano, reavalia se quer continuar ou não. Mas a maioria das mulheres, depois que fazem a inserção do método, ficam. Não precisa estar lembrando de tomar a pílula. Será que vai me dar dor de cabeça? Será que eu vou ter náuseas? Porque os hormônios causam muitos efeitos colaterais. Né? Então, o DIU, de fato, é um método contraceptivo eficaz. É um método contraceptivo eficaz, que aí, quem tiver qualquer dúvida, pode procurar nossas unidades de saúde para poder, né, esclarecer as dúvidas, vir aqui na Secretaria de Saúde para poder conversar com a gente e vamos usar o DIU, vamos ter a coragem de enfrentar, porque é um método super eficaz. Okay, muito obrigado, coordenadora. Gilmara, com você. Agora vamos a um breve intervalo, mas eu volto já já, não sai daí. Antes de irmos àquele quadro delicioso do Saúde Ativa, deixe-me te fazer uma pergunta. Você sabia que você pode acompanhar todo o trabalho desenvolvido pelo seu vereador, o vereador que você elegeu, através do portal da Câmara? Anota aí, www.cmaju.se.gov.br. Agora sim, agora é a hora do quadro Comer Bem. Ele é o queridinho dos orientais, virou uma mania agora na Europa e chegou no Brasil com tudo. Pois é, estou falando dos chás. Será que vai desbancar o café, essa mania nacional? Bom, para falar sobre isso e preparar um chá delicioso, gelado, eu convido aqui Alex Carvalho, que é barista. Alex, vem pra cá, mostra pra gente que mania é essa? É a quarta onda? Explica como é isso. O chá é uma tendência, né, mundial agora, bem forte. Então, assim, eu tenho algumas receitas para o nosso clima, né, que é bem tropical. Sim. Né? Então, antigamente a gente tinha o chá só como chá quente, né, uma coisa única. Então, assim, hoje a gente tem uma variedade para poder compor, harmonizar, né, e de acordo com o nosso clima, né. Então, isso é bem interessante, a harmonização, os benefícios que o chá, né, propõe pra gente, né? E para nós que estamos no Nordeste, então, né? Um chá gelado vai muito bem, exatamente. né, Alex? O que é que você vai preparar pra gente? Estou vendo aqui vários ingredientes diferentes. O que é isso? Vou preparar um primeiro aqui que ele tem 3 cores. Ele tem cassis, né, que ele é um licor doce. Sim. Suco de laranja e por cima o hibisco. E dá certo essa mistura, Alex? Vamos testar, né? Se você tá fazendo, eu vou confiar. Vamos testar então. Vamos, Como é sim. que é esse preparo? Tá, é bem simples. Eu já preparei aqui Você já colocou cassia ali, né? Isso, já tem um cassis Certo. aqui, que é a base, né? Eu já fiz aqui o hibisco, né? Ele bem concentrado, tá? E já deixei ele na geladeira para ficar já geladinho. Sim. Então, primeiro, suco de laranja, porque cada um tem um peso diferente. Então, isso que é interessante, que cada um tem... Eles não vão se misturar, Não né? vão se misturar. Que bacana. Fora que visualmente fica lindo, né? Olha só, já dá pra ver que eles não se misturam. Isso. Aí aqui agora, por último, eu vou completar com um pouquinho de gelo. Certo. Olha só, gente, como é simples, não tem muito mistério. Dá pra fazer em casa, né, Alex? Super simples, super simples. Aqui agora com o hibisco. Eu achava que ia misturar, acredita? Eu tava desacreditando, mas não é que não mistura. É muito bacana isso. Esse aqui Certo, já tá pronto. já está pronto. E já serve assim? Já serve assim, né? Nossa, que maravilha. Olha só que lindo. E aí o interessante é o canudo, né? Sim. Você pode provar a parte de baixo, depois a segunda parte e o chá, separadamente. E depois você vai harmonizar, né, todos eles, e aí você vai sentir toda essa complexidade. De sabores, de sabores, o hibisco, o azedinho do hibisco, a doçura do suco de laranja com o licor de cassis, que harmoniza muito bem.
E aí a gente... Eu acho que bem o interessante. chá da tarde do brasileiro agora é esse chá gelado, né? É bem interessante, né? E fora que o hibisco ele tem vários benefícios para a saúde, né? Vários estudos, né? Sim. Que já comprovam vários benefícios. Né? E como é que toma, Alex? Assim mesmo? Já está pronto para servir? Então é interessante você provar todas As camadas, né? O cassis, o laranja e depois o hibisco. E aí depois você vai harmonizar, né, e sentir essa complexidade, né, de sabores. Né? Então a gente toma com canudo, é isso? Com canudo, Vamos interessante. colocar então? Ok, perfeito. Vou pegar aqui o canudo. Isso. Nossa, eu vou provar, hein, gente? Vamos ver se fica bom mesmo. Isso, dá pra sentir bem separadamente, né? Isso, exatamente. Agora eu vou para o último. O hibisco, que é o mais azedinho, né? Isso. E aí você harmoniza. Nossa, e o fato de estar gelado tem todo um contexto, gente, é maravilhoso. Muito fácil de fazer, né, Alex? Super simples. Dá para convidar os amigos, fazer um happy hour, olha só, que lindeza, né? Exato. E é super simples. E tem a opção também de um drink com álcool, né? Você pode harmonizar com gin, né? Sim, Que olha aí a dica. É fica isso. fantástico. Gente, olha, tá uma delícia, é muito simples de fazer. Semana que vem tem outra receita maravilhosa e eu espero você. Viu aí? Comer bem não é uma tarefa difícil. Basta um pouquinho de vontade e disposição e pronto, tá resolvido. Comer bem é bom demais. Agora, mudando de assunto, você sabia que é possível baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja? É muito bacana, baixe agora. E manda sugestões pra gente, tá? E críticas também. O nosso e-mail é produçãotvcâmara@cmaju.se.gov.br. Agora a gente vai mais um breve intervalinho, mas ele é bem rapidinho, só vou beber uma água e volto já. Não sai daí. Agora chegou a hora do quadro Onco Legal com Rafaela Macedo. Hoje, Rafa conversa com o médico Vinícius Bravo sobre cirurgia digestiva. É com você, Rafa. Oi, Gi, eu já pedi hoje para que Deus te abençoasse, que Ele continue te abençoando sempre. Nós hoje vamos falar sobre câncer de estômago e para isso eu trouxe um amigo muito querido, que é o Dr. Vinícius Bravo. Ele é médico do aparelho digestivo, cirurgião do aparelho digestivo, na verdade. E assim, Vinícius era amigo, ainda amigo do Daniel. Só que eu roubei esse amigo para mim, porque ele é aquele tipo de amigo que é assim, que você sabe que pode contar em todo o tempo, né? Então, Vinícius, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É uma honra para a gente receber você aqui no Onco Legal. Obrigado você, Rafinha, eu que agradeço pela oportunidade. O ainda amigo de Daniel, a gente vai conversar, acho que ele não vai gostar muito disso, não. Não, isso continua. Espero continuar. Vai, pois é. E hoje a gente vai falar assim sobre câncer de estômago, né, Vinícius? Não necessariamente a incidência está maior, entendeu? Na literatura já se estuda que assim, que mundialmente a incidência está diminuindo, mas em países menos desenvolvidos, entendeu? E aí talvez por relação com alimentação, qualidade da água, algumas questões de saneamento, mas principalmente a alimentação, a taxa ainda é muito alta. Sim. Não muito alta, né? Mas como normalmente a gente descobre em casos, geralmente casos mais avançados, entendeu? Apesar de não ser tão alta, mas são casos mais graves, com taxas de cura não tão boas. O grande problema é que no nosso meio, na nossa realidade, né, vou falar Brasil, mas América Latina e de um modo geral, países subdesenvolvidos, entendeu? O diagnóstico normalmente não é precoce e com isso todo o tratamento fica prejudicado e as taxas de cura são menores. Existem alguns sintomas de alerta, entendeu? São assim, mais graves, são dor abdominal persistente, a presença de algum nódulo, algum caroço palpável no abdômen, entendeu? Sinais de sangramento digestivo, seja pela boca, ou seja nas fezes, ou fezes escurecidas, que é aquele sangue mais digerido. E alguns sinais também de alarme, como náuseas, vômitos persistentes, que façam a gente suspeitar que existe alguma obstrução a nível do estômago.
entendeu? Mas, de uma maneira geral, a gente orienta os pacientes que qualquer sintoma digestivo que saia do seu habitual, entendeu? Que fique persistente, merece ser investigado, né? Principalmente acima dos 40 anos de idade, né? Pensando no estômago, o exame de escolha é a endoscopia digestiva alta, né? A gente vai investigar todo o estômago por dentro, avaliar se tem alguma lesão, entendeu? Se for o caso de descobrir algum tumor, vai ver o tamanho da lesão, a localização, a realização das biópsias, que aí a gente vai ter dados para ajudar no tratamento posterior, né, em termos de tamanho do tumor, programação do tipo de cirurgia, agressividade do tumor na biópsia. Tudo isso conta para a programação, tanto de cirurgia e, quando necessário, de quimioterapia, por exemplo. O tratamento padrão é a cirurgia, né? O que pode acontecer é que, às vezes, a radioterapia, a quimioterapia pode ser usada antes, geralmente visando diminuir o tamanho da lesão, para fazer com que a cirurgia se torne mais fácil, com a possibilidade de retirada total da lesão. E existe, infelizmente, alguns casos muito avançados que não é possível retirada do tumor, e a gente tenta fazer uma cirurgia paliativa, que a gente chama, que é mais para aliviar o sintoma de dor, de obstrução, de sangramento, que aí é a colocação de sonda para alimentar, entendeu? São casos assim mais complicados e que a gente não consegue a retirada total do tumor. Quanto maior o tamanho do tumor, mais ele penetra dentro do estômago, e com isso ele pode soltar células que podem disseminar para o resto do corpo, entendeu? O principal ponto de metástase, em termos de órgãos, é o fígado, entendeu? E durante a investigação pré-operatória, né, a gente, além da endoscopia, a gente faz outros exames, como ultrassonografia, tomografia, ou ressonância, o PET scan, mais recentemente ultrassom endoscópico. São exames para a gente tentar analisar não só o tumor, mas todos os órgãos adjacentes, né, os órgãos juntos, que possam ter chance de estar acometidos, e com isso a gente fazer o planejamento cirúrgico. Entendi. Vinícius, então, assim, por exemplo, o câncer no estômago, quais são os outros órgãos, assim, do aparelho digestivo? A gente sabe, mas é sempre bom, né, falar quais são os órgãos do aparelho digestivo. Então, nós temos esôfago, estômago, entendeu? Os intestinos delgado e grosso, temos o fígado, o pâncreas, entendeu? E o baço. E, assim, falando da parte digestiva e anexos ao trato digestivo, né? Então, por exemplo, se houver qualquer uma incidência de tumor nesses órgãos, aí no caso quem opera é o cirurgião digestivo. O cirurgião digestivo e o cirurgião oncológico, entendeu? Vai depender muito do profissional que o paciente vai buscar, entendeu? Da região, entendeu? A gente tem aqui em Aracaju, temos muitos cirurgiões oncológicos excelentes, entendeu? Também muitos cirurgiões digestivos excelentes, mas em outros lugares do país, às vezes essa realidade não se repita. Não se repita, isso mesmo. Entendi. Então é assim, sempre tem que andar conjunto. O oncologista, no caso, apareceu um câncer, né, um diagnóstico positivo de câncer, a importância de se ter um oncologista com médico e especialista daquela região, não é isso? Certo. É procurar tanto o especialista cirúrgico, entendeu, que vai fazer a cirurgia, como um oncologista clínico que vai conduzir junto com o cirurgião, entendeu, os cuidados pré- e pós-operatórios e os cuidados, se for no caso necessário, a quimio e radioterapia. Radioterapia, entendi. Então, assim, a incidência, na verdade, como a gente falou no começo, é que, na verdade, consegue se descobrir hoje em dia mais... Mas, infelizmente, na nossa realidade Brasil, o diagnóstico ainda é tardio, e com isso as taxas de cura ficam prejudicadas, né? A gente estima, isso são dados do INCA, que em torno de 20 mil casos por ano são diagnosticados no Brasil. Meu Deus! Em termos de população, 200 milhões, se a gente for fazer uma estatística, não é tanto, mas como são diagnósticos não precoces, entendeu? São casos que nem sempre vai evoluir para uma cura
definitiva. Vai fazer a cirurgia, mas as taxas de sobrevida já não são tão boas, né? Só para a gente exemplificar, a gente tem o Japão, que é a maior incidência mundial, falando proporcionalmente pela população, mas como eles têm um plano de rastreamento da população para câncer de estômago, eles conseguem descobrir essas lesões em uma fase muito precoce. Então, os resultados dele a longo prazo de sobrevida, de resultado cirúrgico, são excelentes. Entendeu? E, infelizmente, a gente não consegue transpor essa realidade para o nosso país, seja pela questão de diagnóstico, existe também um perfil populacional, estatura, entendeu? A composição corporal, o perfil da população japonesa, oriental, que dizem que também tem influência, tem resultados melhores na cirurgia, mas é uma coisa ainda discutível, entendeu? Um ponto de discussão em cada congresso, em trabalho científico. Entendi. E a gente aqui no estado, então, assim, nessa área, né, do câncer no aparelho digestivo, no câncer do estômago, a gente tem, assim, médicos muito bons, a começar dele, é verdade, minha gente. E, assim, o tratamento, então, a gente consegue, né, por exemplo, ficar no lugar de destaque com o restante do Brasil? Com certeza. Eu acho que, assim, apesar de ser ser o menor estado do país, mas a gente está, graças a Deus, cercado de bons profissionais, tanto cirurgiões, tanto oncológicos, quanto cirurgiões digestivos, e os oncologistas clínicos e as clínicas de oncologia e as clínicas de imagem estão bem capacitadas para cuidar do paciente oncológico de um modo geral. Entendeu? Entendi. Vinícius, eu queria que você deixasse um recado para todos os pacientes oncológicos, para todos os pacientes do aparelho digestivo, um recado. Então, a gente foca muito hoje em dia em hábitos de vida, entendeu? Se a gente for pensar em prevenção do câncer, entendeu? Joga muito, se situa muito com o que o cardiologista fala, nutricionista fala, endocrinologista fala. Alimentação saudável, atividade física, não abusar de bebida alcoólica, cuidado com comida industrializada, cigarro, se possível, abandona. Né? E do modo geral, é viver bem, viver com saúde, entendeu? Fazer a parte da gente. Né? Olha, foi um prazer muito grande receber você aqui. Pode ter certeza que você virá outras vezes. Será uma honra para a gente receber você aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Gil, um beijo, segue com você, fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, Rafa. Gente, o Saúde Ativa termina aqui, mas olha, não esqueça que temos um encontro marcado toda semana aqui na sua TV Câmara. Inclusive, lembrando mais uma vez que você pode baixar o aplicativo da TV Câmara Aracaju para iOS e Android e acompanhar toda a nossa programação de onde quer que você esteja. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.